Vamos dar início agora à nossa aula 4 da disciplina de Informática do curso de Publicidade e Propaganda da Uninasal Fortaleza, com o tema Inteligência Artificial para a Produção de Conteúdo. Essa aula aborda os tópicos 4 e 5 do nosso cronograma de aulas. A inteligência artificial está transformando a forma como marcas se comunicam com o público, tornando a criação, personalização e entrega de conteúdo mais rápida, estratégica e eficiente. Nessa aula, nós vamos ver como funcionam as inteligências artificiais e como elas são treinadas, desde os dados que alimentam os modelos até os ajustes que tornam as respostas mais inteligentes. E para encerrar, nós vamos ver como que a gente interage com esses sistemas por meio de prompts eficazes, aprendendo a dar comandos claros e criativos que aproveitam ao máximo o potencial das inteligências artificiais. Para um direcionamento dentro da publicidade, a gente pode utilizar a IA para, dentre outras coisas, criação de conteúdo textual automatizada, né, geração de posts, roteiros, slogans e e-mails com base em alguns comandos simples e direcionados que a gente vai ver já já. Personalização de mensagens, a IA adapta campanhas para diferentes perfis de público em tempo real, e isso ganha um tempo, salva um tempo muito grande, porque você pode criar uma persona, como a gente vai ver no final dessa aula, e direcionar as campanhas para nichos específicos utilizando essa persona. Planejamento e automação de postagens, ferramentas de IA ajudam a organizar calendários de conteúdo e sugerem melhores horários de publicação. Análise de comportamento do consumidor, as IAs também podem coletar dados que guiam a produção de mensagens mais assertivas, e a gente vai ter algumas aulas mais para frente falando só sobre essa parte de análise de campanhas e também análise de comportamento. Chatbots e assistentes virtuais, utilizando IA, melhoram o atendimento ao cliente e oferecem experiências mais interativas. Até certo ponto, isso é bom, mas chega um limiar, uma barreira, onde às vezes pode até irritar o cliente. Então a gente tem até que tomar um certo cuidado para não usar demais, digamos assim. O ideal seria um sistema híbrido, né, um sistema onde a pessoa começa sendo atendida por um chatbot e, em determinado momento, ela não conseguiu resolver ali os problemas mais simples, ela é direcionada para um atendente. Muitas empresas hoje trabalham com um sistema 100% chatbot, o que traz resultados não tão bons para o atendimento, tá? Mas o ideal seria aí um sistema híbrido. Aqui, pessoal, são alguns dados de uma pesquisa que saiu na Manpower Group, que, para quem não sabe, é uma das maiores empresas de recursos humanos do mundo. Eles oferecem vários serviços para ajudar as empresas a encontrar talentos, né, incluindo recrutamento, seleção e etc. Essas coisas que a gente já conhece que as empresas de RH fazem, só que eles fazem a nível global. Então, eles têm acesso às pessoas espalhadas no mundo e conseguem, às vezes, vagas para uma pessoa trabalhar em outro país, né? E eles fizeram uma pesquisa em 2024, falando, né, perguntando a funcionários, gestores e pessoas em geral que contratam, né, que utilizam os serviços de RH deles, sobre o que eles achavam, né, sobre inteligência artificial. Aí resultou em alguns desses dados que eu trouxe aqui para vocês. A pesquisa completa está lá no site, né, manpowergroup.com.br, e é bem bacana, tem muito dado assim interessante. Mas resumindo, existe um otimismo, de forma geral, na utilização de inteligência artificial. Em alguns setores, esse otimismo não é tão grande, né? Vamos dar uma analisada aqui nesses dados. Essa partezinha mais escura é a adoção atual, né? Então, na América do Norte, 51% das pessoas utilizam inteligência artificial. América Central e do Sul é onde o negócio aqui faz mais sucesso, né? 55%. Europa, 43%, Ásia e Pacífico, 52%, e uma média global de 48% de uso da inteligência artificial. E espera-se que até 2027 isso suba
33% a nível mundial, e que a gente tem aí uma média de utilização de 81%, pela força de trabalho, né, digamos assim, pelas pessoas que estão, empregadas formalmente no mercado, tá. Quando a gente analisa pelo cargo que essas pessoas exercem, a gente percebe que os cargos de alta liderança, né, têm uma certa expectativa, uma expectativa alta, né, tá, tirando aqui na América do Central e do Sul, onde ele é superado pelos profissionais administrativos. Aqui o pessoal sente a inteligência artificial mais como uma ferramenta nova, aparentemente, do que como uma ameaça. Algo que já é diferente para operadores de produção, que eles já não são tão otimistas assim, né, com relação à inteligência artificial, muito provavelmente porque eles sentem que parte dos seus empregos possa ser substituído por uma inteligência artificial. Então, quem tem um grau de instrução maior, digamos assim, né, gerentes, supervisores, a gente espera, né, que esses 3 primeiros aqui tenham um grau de instrução maior do que operadores de produção, são pessoas que estão se beneficiando da IA, né, e têm um otimismo para que no futuro mais de suas tarefas se tornem mais fáceis de fazer, digamos assim, enquanto outras pessoas já têm medo realmente de serem substituídos pela inteligência artificial, né. E aí tem alguns cargos, algumas funções que de fato podem sofrer bastante com a implementação da inteligência artificial, mas isso é o que acontece com toda nova tecnologia. O que a gente pode fazer é tentar se apropriar dessa tecnologia, inserir ela no nosso dia a dia e usar ao nosso favor, né, porque a gente vai ver agora que algumas das dificuldades apontadas pelos gestores que foram entrevistados, né, pelas lideranças que foram entrevistadas, é a falta de profissionais treinados, né, com habilidades para utilizar a inteligência artificial. Esse gráfico de barras também está na mesma pesquisa, né, e aponta que 33% das lideranças em todo o mundo consideram o alto investimento como o principal desafio para a adoção da IA nas empresas. E de fato ainda é caro, né? Porque a gente gasta muita energia com os processadores, não é qualquer processador, tem que ser um processador de alto desempenho, de alta performance, e as empresas repassam esse custo e também cobram o deles bem caro em cima, né, mas eles repassam todo esse custo para o usuário final da inteligência artificial que eles desenvolveram. Então, se você quer, por exemplo, utilizar o ChatGPT ou o Gemini da Google, eles cobram de você uma taxa de $20 por mês. $20 é um valor considerável. A menos que você seja uma pessoa que vai usar bastante, que vai, de fato integrar essa ferramenta dentro do seu trabalho e vai ganhar em produtividade, o que você está fazendo é um investimento em uma ferramenta no seu dia a dia de trabalho. Mas se você for só um usuário ocasional, não vale a pena. Aí você usa o grátis, né, que tem uma limitação de quantidade de mensagens que você consegue trocar com a inteligência artificial. No pago, não tem limite. Você pode começar uma conversa, trocar centenas, milhares de mensagens com aquele mesmo chat e não tem limite. Já no grátis tem um limite, se eu não me engano, são cinco mensagens trocadas. Mas então, voltando aqui para o nosso gráfico, né, 33% dessas lideranças apontam o alto custo de investimento como um desafio da adoção da IA, enquanto 31% apontam preocupação com privacidade e regulamentação, porque assim, é muito bom você ter uma inteligência artificial onde você jogue uma planilha e diga: extraia determinado dado para mim.
Qual é o problema? Você não vai simplesmente pegar uma planilha da sua empresa que tem dados financeiros, dados de clientes e jogar na inteligência artificial, porque aí pode ser, não sei para onde é que está indo esse dado, pode ser que ele vá para a base de dados e sirva para alimentar pesquisas futuras, pode ser que o meu concorrente depois vá lá, pesquise na inteligência artificial clientes, dados de clientes e apareça os dados dos meus clientes, de uma planilha que eu subi. Então isso é uma preocupação muito grande de muitas lideranças, né? Em terceiro, também com 31%, profissionais sem as habilidades necessárias para usar a inteligência artificial. Tem muita gente que faz pesquisa, né, na inteligência artificial. Eu acho até engraçado as crianças, né, assim, crianças, eu digo 10, 12 anos, 14 anos, eles não usam mais Google. Eles vão direto do chat GPT quando vão fazer uma pesquisa. Só que nem sempre é algo direcionado, porque eles vão lá, perguntam uma coisa, mas eles não usam um prompt apropriado que vá ali extrair uma informação mais direcionada, mais precisa da inteligência artificial. Então, às vezes, a resposta que ela dá pode até ser bem genérica, né? Então, tem muita gente que usa, mas nem todo mundo sabe usar de fato como uma ferramenta, tá? Falta de ferramentas e plataformas de IA apropriadas, porque dependendo do setor você vai ter outras demandas, outras necessidades. Trabalhadores resistentes às mudanças, né? A gente já viu ali que há muitos setores dentro das classes trabalhadoras têm resistência à implantação de inteligência artificial, porque tem essa percepção de que seus empregos estão ameaçados, né? Implementar IA eficazmente é muito complexo, de fato é, precisa de uma dedicação, precisa de um empenho. Você não pode simplesmente fazer um alto investimento, comprar várias licenças do chat GPT, botar lá para sua equipe trabalhar e daqui a pouco o cara está fazendo pergunta, a terceira temporada do anime não sei o que vai sair que dia, né? Utilizando para outras coisas. É complicado, não dá para a empresa monitorar o, o, todas as contas, né? A menos que ela. Até dá, né? Aquela coisa, até dá, mas não há um monitoramento centralizado. Demandaria um trabalho extra, né? Mais trabalhoso. Dados da organização não estão estruturados para IA, então tem muita documentação, muita coisa arquivada pelas empresas que quando você coloca numa inteligência artificial, ela talvez não vá trabalhar direito. Por exemplo, tem arquivos que foram digitalizados e guardados no formato de imagem, um PDF. Aí você joga na inteligência artificial, ela vai ler aquilo como uma imagem. Dependendo da imagem, ela não vai interpretar todo o texto, por exemplo, e isso aí pode gerar um retrabalho e talvez seja até mais trabalhoso e mais demorado do que se fosse feito por um profissional humano, né? Então, em algumas situações, a empresa ainda não está preparada para implementar o uso de inteligência artificial. Algumas empresas ainda não identificaram casos de uso relevantes. Tem gente que realmente não vai ter muito o que usar uma inteligência artificial. O cara está numa padaria, numa cozinha. Ele pode usar a inteligência artificial em eletrodomésticos, né? Para dizer, por exemplo, lembrar de um forno que tinha que ficar ligado 28 minutos, alguma coisa do tipo. Mas na hora de amassar o pão não vai influenciar em nada. Então tem algumas empresas, alguns setores que ainda não sabem como inserir IA no seu dia a dia, né? E aí 18% ainda tem lideranças resistentes às mudanças, por todos esses motivos citados acima, né? Porque se a gente for olhar, no ponto que está hoje, existe um otimismo, mas também ainda existe muita incerteza. A gente está debatendo muito, as IAs estão evoluindo num ritmo muito acelerado. Hoje a gente vive o que alguns chamam de uma Segunda Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e China. Na Primeira Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, houve uma corrida armamentista focada na exploração do espaço, e hoje existe uma corrida armamentista, né, ela é entendida assim, uma corrida armamentista de IA, de desenvolvimento de IA entre Estados Unidos e China. Então a gente também não sabe como é que vai ser no futuro.
Hoje, o mercado de inteligência artificial no mundo é dominado pelos americanos, mas aí surge uma DeepSeek dessa daí que diz que faz a mesma coisa com 1% do custo. Então vamos ver o que é que acontece. Daqui a pouco vai que surge uma outra inteligência artificial desenvolvida em outro país que nem está aí nessa briga, vai começar a brigar também. O Brasil desenvolve suas próprias inteligências artificiais, tá? Tem seus projetos, né, de inteligência artificial. E é isso. E o perfil dos usuários, 65% das pessoas que utilizam inteligência artificial hoje são millennials ou da geração Z, né? Nascidos ali de 90 para cá, tá? E até 2026, 72% dos empregadores globais esperam impactos positivos da inteligência artificial e do machine learning em seus negócios. Então, é algo que a gente vai ver cada vez mais sendo utilizado nas empresas. O que a gente tem que debater é sempre a questão ética, né? Mas vamos falar agora um pouquinho sobre o conceito geral, né, de inteligência artificial, de machine learning e de deep learning. Inteligência artificial é um campo mais amplo que busca criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como raciocinar, aprender, resolver problemas, entender linguagem natural e etc. Como exemplos, a gente pode citar a Siri ou a Alexa, né? Carros autônomos, chatbots, tudo isso é inteligência artificial. IA, né, o nome IA, ela é meio que o guarda-chuva que abrange tudo, porque Machine Learning e Deep Learning não deixa de ser IA, né, mas a IA é algo mais geral, que engloba coisas menos sofisticadas, digamos assim, como o chatbot aqui do próprio WhatsApp, por exemplo, tá? Já o Machine Learning, né, que é o aprendizado de máquina, é uma sub-área da inteligência artificial focada em criar algoritmos que permitem que as máquinas aprendam com dados, sem serem programadas diretamente para cada tarefa. E como é que isso funciona? Né? O sistema analisa padrões nos dados e melhora suas previsões ou decisões com o tempo. Inclusive, né, eu falei agora há pouco sobre o DeepSeek. A polêmica está justamente em que, aparentemente, essa empresa que criou o DeepSeek, ela criou usando o ChatGPT como modelo de treinamento. Ele fazia exatamente isso. O DeepSeek ia lá e perguntava coisas para o ChatGPT, ficava perguntando coisas para o ChatGPT, perguntando e aprendendo enquanto perguntava, né? Esse foi o modelo de machine learning que eles usaram. Então, o machine learning é como ensinar a máquina a aprender por conta própria, né? Por exemplo, quando a gente tem recomendação de filme na Netflix, ou que a gente bota filtro de spam no e-mail, modelos preditivos de venda, por exemplo, você fez uma pesquisa no Google e ali o Google depois passa 2 meses te ofertando aquele produto, né? Tudo isso aí é machine learning, tá? E o deep learning é o subconjunto dentro do machine learning que é baseado em redes neurais artificiais profundas, com várias camadas, que conseguem aprender representações complexas de dados. Aí isso aqui já é utilizado em reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem, linguagem natural, carros autônomos para se comunicar com o outro, né? Tem muita portaria eletrônica hoje em dia que a gente entra só com reconhecimento facial, isso aí é com deep learning também, tá? Então o deep learning é como se fosse o cérebro da IA moderna. Ele usa várias camadas para poder entender coisas complexas, né? Como se ele dividisse uma imagem em várias camadas, aí ele analisa elas individualmente e chega a uma conclusão. Então, resumindo, IA é um termo mais amplo. São sistemas que imitam a inteligência humana e são utilizados em chatbots, jogos e assistentes virtuais. O machine learning é um tipo de aprendizado de máquina, né, um algoritmo que aprende com os dados e é utilizado em recomendação de produtos e previsões. E o deep learning é mais específico, mais aprofundado, é um subconjunto dentro do machine learning que possui algoritmos baseados em redes neurais profundas, né? E aí mexe com reconhecimento de voz, imagem, né? O chat GPT entra aqui também.
Por que o ChatGPT? Porque a gente conversa com ele lembra, teoricamente, né, ele guarda, ele salva as mensagens que a gente mandou para ele, e quando a gente faz uma pergunta mais lá na frente, né, por exemplo, né, o grátis, eles são só 5 conversas e aí ele para aquele chat, você tem que começar um novo, mas no ChatGPT pago, você pode ter a mesma conversa com ele e durar 1 ano. E se você disser: "ChatGPT, naquele dia 22 de fevereiro de 2025, o que foi que eu fiz? O que foi que eu gravei aqui? O que foi que a gente conversou?". Ele vai lá, ele puxa, e aí ele tem todas as informações e chega a conclusões, né, conversa com você e etc. Então ele entra também em Deep Learning. Então tá aí, né, inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que cria sistemas capazes de executar tarefas que normalmente requerem a inteligência humana. Então vamos fazer aqui um confronto, né, entre inteligência artificial e inteligência humana. A inteligência artificial trabalha uma habilidade por vez, enquanto o ser humano consegue trabalhar com múltiplas habilidades ao mesmo tempo. A inteligência artificial é melhor em automação, enquanto a inteligência humana é melhor em autonomia. Então, se for um serviço extremamente repetitivo, a inteligência artificial pode fazer, mas se for um serviço que exige decisões rápidas, exige tomada de decisão, aí é a inteligência humana que tem que atuar. A inteligência artificial ganha em análise de volume, né, porque é muito rápido o processamento de dados, enquanto a inteligência humana ela é mais esperta para pegar ambiguidades. Às vezes, se você coloca um texto na inteligência artificial e ele é levemente diferente do texto original, a inteligência artificial vai deixar passar e vai dizer que aquele texto é original. Por exemplo, se você pegar uma frase, por exemplo, essa daqui: "A ideia de máquinas que pensam surgiu nos anos 1950 com Alan Turing, considerando o pai da IA moderna". Se você trocar alguma palavra aqui dentro, se você mudar o nome do Turing, alguma coisa assim, a inteligência artificial pode deixar passar. Porque ela não vai pegar questões de ambiguidade, né? Ela vai pegar só questões extremamente técnicas, tá? Processamento, a inteligência artificial é mais rápida, enquanto o ser humano tem pensamento crítico, e a inteligência artificial é guiada pela razão, né? Ela é um algoritmo, ela só faz o que está programado, enquanto o ser humano tem o poder de discernir baseado em sua emoção, certo? As inteligências artificiais não são novas, o conceito de inteligência artificial surgiu na década de 1950. Alan Turing criou o teste de Turing para avaliar se uma máquina é capaz de mostrar a inteligência humana. Para quem não lembra quem é o Alan Turing, ele foi o cientista da computação que quebrou o código utilizado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial para se comunicar, e foi a partir daí que a guerra acabou. Porque quando quebrou o código secreto de comunicação, passou-se a descobrir onde é que estava todo mundo, onde é que eles iam atacar agora, de onde é que estava vindo recursos para eles, aí a guerra acabou, tá? Tem um filme muito bom com aquele ator Benedict Cumberbatch, né, que fala aí da história do Alan Turing. E é um filme bom mesmo, ele teve até um final bem triste, né? Enfim, assista um filme lá, né? Em 1956, John McCarthy cria o termo inteligência artificial durante a conferência de Dartmouth. Em 1997, o supercomputador Deep Blue da IBM derrotou o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov. E em 2012, o modelo de rede neural AlexNet venceu a competição de reconhecimento de imagens. Só que, para a gente, parece que o negócio é novo, porque a gente só teve acesso a essas inteligências artificiais generativas de forma mais ampla em 2022, com o lançamento da IA generativa do ChatGPT pela OpenAI. De lá para cá, já foram lançadas mais milhares de inteligências artificiais, tem até cursos que estão sendo criados de desenvolvimento de inteligência artificial, curso focado só para isso na área de TI, tá? Então, daqui a pouco, realmente, aqueles 81% de média global de uso que a gente viu ali atrás vai realmente se concretizar. Aqui nós temos um passo a passo
de como construir uma IA do zero e eu vou mostrar um videozinho para vocês mostrando como é que funciona o sistema de correlação entre palavras em uma IA generativa, tá? What is Hitler plus Italy minus Germany? This came up in a full video that I did dissecting what happens inside large language models. You see, when tools like ChatGPT process text, the first thing they do is subdivide it into little pieces, and they associate each piece with a large vector, some long list of numbers. This is called an embedding of that piece of text, and it's helpful to imagine these embedding vectors as directions in some very high-dimensional space, even if we struggle to concretely visualize anything more than 3 dimensions. Models that learn to embed words as vectors like this often encode meaning into the directions of this high-dimensional space. If you take the difference between the embeddings of man and woman, and you add that to the embedding of uncle, you get a vector very close to the embedding of aunt. If you take the embedding of Italy minus Germany, and you add it to the embedding of Hitler, you get something very close to the embedding of Mussolini. It's as if the model learned to associate some directions in this high-dimensional space with Italianness, and others with World War II Axis leaders. Aqui, pessoal, a gente tem o funcionamento de uma IA generativa. A gente vai ter um conjunto de treinamento, né? São dados reais que vão ser fornecidos para um gerador, que ele vai pegar esses dados aqui e ele vai fazer algumas variações desses dados e vai enviar para um banco de dados misto. Ele vai passar aqui por um sistema discriminador, né, que é uma rede neural, e esse sistema discriminador vai fazer uma comparação. Esse dado que foi gerado pelo gerador, ele é parecido com o dado real? Sim. Se ele for, aí ele guarda aqui o dado, olha só. O dado gerado vai sendo guardado. E aí, com o tempo, você vai tendo um banco de dados maior com vários dados que foram gerados por inteligência artificial, né? Volto a falar da tal da polêmica lá do DeepSeek com o ChatGPT, que o DeepSeek fez basicamente isso aqui, né? Ele fez uma outra inteligência artificial ficar gerando coisas, aí as coisas vêm para cá sendo geradas, e aí ele vai comparando com outro banco de dados e alimentando, tá bom? As ferramentas mais populares hoje no Brasil, né, de utilização de inteligência artificial são o ChatGPT, né, a ferramenta de conversa que gera textos, ideias, resumos, scripts e muito mais com base em comandos simples, muito útil para brainstorm, redação publicitária e planejamento de conteúdo. O Canva com IA, muito usado por publicitários, o Canva agora inclui funcionalidades de IA, como geração de texto, ideias de design e edição automática, extremamente popular por ser fácil e versátil e visual, né? E também porque muita gente já usava, então foi só realmente uma implementação de uma nova ferramenta dentro de uma plataforma que já era popular. O Notion com o IA também é uma outra plataforma que já era popular antes, né? Mas agora tem essa ferramenta de IA também, ganhando força em equipes criativas de planejamento, é bem aceito por quem já usa o Notion para organizar tarefas, documentos e cronogramas de campanha. O Copy AI, popular entre agências e freelancers, especialmente para redes sociais e textos rápidos, tem uma versão gratuita limitada, mas atrai pelo foco em textos comerciais. E temos também a Gemini do Google, que é uma aposta poderosa da empresa em inteligência artificial. Ela vem ganhando espaço entre os profissionais de tecnologia, de marketing, de criação e integra-se facilmente com os ecossistemas do Google, como o Docs, o Planilhas, o Gmail e etc., oferecendo sugestões inteligentes, resumos automáticos e geração de conteúdo. O Gemini é especialmente bem aceito, então, por quem já usa, né, o Google, né? Porque quem já trabalha com ferramentas do Google no dia a dia e busca mais produtividade sem sair do ambiente que já é conhecido. Aqui nós temos as etapas do processo de produção de conteúdo com IA. A primeira etapa é o briefing. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a definição do que se deseja, o tipo de conteúdo, o público-alvo, o tom de voz, por qual canal nós vamos veicular essa produção. Em seguida, a gente vai elaborar um prompt, né, que é a escrita
do que a gente deseja que a IA gere para a gente. E quanto mais claro e mais detalhado o comando que a gente der para a IA, melhor será a resposta que a gente vai receber de volta. Em seguida, a gente vai para a geração, a IA vai entregar uma ou mais versões do texto que a gente pediu para ela criar, e esse é o momento da gente avaliar se faz sentido ou não com a marca e com o objetivo que a gente está tentando criar aqui com a inteligência artificial. Se não fizer sentido, gera de novo, dá mais informações e vai refinando o seu modelo. Depois a gente vai ter a edição, você vai ajustar o conteúdo, editar, adaptar o tom de voz da marca e corrigir os possíveis erros. A IA vai dar velocidade, mas a criatividade final é de quem está fazendo, né? Porque quem vai realmente selecionar ali o que foi gerado, se o que foi gerado é condizente ou não. Então tem ali uma curadoria, tem uma pessoa por trás, né? Tem um sentimento, digamos assim, que é o que a IA não consegue emular. Ela não consegue emular sentimentos, então o sentimento ele fica com o ser humano, né, que está na ponta ali fazendo a parte final. E por fim, né, a publicação, depois de tudo aprovado, tudo bonitinho, corrigidos os possíveis erros, o conteúdo é publicado. Os tipos de conteúdo que a gente pode gerar utilizando IA, né, principalmente conteúdos de texto, a gente vai ter headlines, chamadas, slogans e textos para anúncios. Vamos ter também roteiros, como roteiros para vídeos curtos de Reels, TikTok, YouTube Shorts, ou vídeos institucionais ou comerciais. Você pede o roteiro para a IA, dá todas as informações e ela te devolve ali todas as falas bonitinho, em sequência. Se tiver mais de uma pessoa no vídeo, ela vai te dar também o roteiro das outras pessoas. Legendas para redes sociais, né, criativas, emocionais, divertidas ou técnicas, adaptadas ao público e à campanha. E-mails de marketing, convites, promoções, newsletters e mensagens personalizadas. Artigos e blogs mais longos, né, textos mais longos, com foco em SEO, autoridade e engajamento. E mensagens automáticas, né? Resposta de chatbot, mensagem de WhatsApp e atendimento automatizado. Então, basicamente, tudo isso aí a inteligência artificial consegue gerar para a gente. E a gente vai ter que ter o trabalho, o cuidado e a responsabilidade de ler tudo e ver se realmente está tudo certo, se está tudo direitinho, tá? Se a IA não está falando besteira, abobrinha, porque às vezes ela erra. Ela é um sistema lógico, mas às vezes ela faz associações que para ela são lógicas, mas que tem uma outra conotação, por exemplo. Então é onde vai entrar o ser humano ali, vai como um curador mesmo dessa produção. Aqui, pessoal, nós temos uma fórmula básica para a gente elaborar prompts. Tá? Eu coloquei aqui tudo separadinho por cor, cada elemento, para que a gente consiga identificar sempre que a gente estiver mudando alguma coisa. E nós vamos criar alguns prompts utilizando esse modelo aqui e vamos testar lá no chat GPT, tá bom? Então, vamos começar com ignore os prompts anteriores desta conversa. Aí a gente vai fornecer um contexto para a inteligência artificial. Você é um redator de conteúdo experiente, com alto nível de especialização e autoridade na indústria de tecnologia. Depois a gente vai dar a ele uma tarefa. Sua tarefa é escrever conteúdos que serão publicados em sites, redes sociais, newsletters por e-mail e anúncios. Seu estilo de escrita deve ser informativo, amigável e envolvente, incorporando humor e exemplos da vida real. Em seguida, vamos dar uma instrução. Eu vou fornecer um tópico ou uma série de tópicos e você deve criar um esboço de artigo envolvente sobre esse tema. E por fim, uma confirmação. Você entendeu? Aí a gente vai refinar esse modelo, né? A gente vai reescrever isso aqui utilizando uma linguagem mais próxima da nossa, né? Uma linguagem mais familiar, digamos assim, e vamos adaptar para cada situação. Tá? Então vamos lá começar a fazer algumas produções de texto utilizando inteligência artificial. E vamos começar solicitando à inteligência artificial que dê para a gente algumas ideias para uma campanha publicitária. Tá? Esse aqui é o prompt padrão, mas vamos passar direto aqui
para o nosso exemplo. Esse exemplo aqui eu vou copiar esse texto, vou jogar lá na inteligência artificial e vamos ver o que é que ele vai dar para a gente de resultado. Eu vou fornecer para vocês o PDF dessa aula, então vocês vão ter acesso a todos esses prompts aqui, tá? Caso vocês queiram depois utilizar e fazer alterações para atividades próprias ou mesmo para o trabalho, né? Caso vocês estejam precisando. Colando aqui o texto do primeiro exemplo, ignore os prompts anteriores desta conversa. Você é um estrategista criativo com ampla experiência em marketing e publicidade. Sua tarefa é gerar ideias originais e envolventes para campanhas publicitárias de uma empresa que fabrica calçados. A marca é voltada para um público jovem e adulto, entre 18 e 35 anos, urbano, conectado, que valoriza estilo, conforto e autenticidade. O objetivo da campanha é lançar uma nova linha de tênis com design moderno e sustentável. A campanha será veiculada nas redes sociais, e-mail marketing e outdoors em grandes cidades. Crie uma lista de ideias de campanha com sugestões de slogan, temas visuais, formatos de conteúdo, vídeos, stories, reels, banners e etc., canais recomendados e abordagens narrativas. O tom deve ser leve, criativo, atual e com linguagem próxima ao público. Você entendeu? Então, vamos submeter aqui esse texto, esse prompt, e lá vem a resposta do ChatGPT. Entendi perfeitamente, vamos lá. Vou montar uma lista de ideias criativas e integradas para a campanha de lançamento da nova linha de tênis moderna e sustentável, focada no público jovem e adulto, urbano e conectado. A campanha será multiplataforma, redes sociais, e-mail marketing e outdoors. O tom será leve, atual, estiloso, com pegada autêntica e consciente. Aqui vai. Aí ele dá para a gente aqui todo o planejamento dessa campanha. Ó. Conceito central, pisa leve, vive intenso, já dá um slogan para a gente, temas visuais com paleta de cores, estéticas, tipo de look, tá? Olha só, formatos de conteúdo que podem ser produzidos, Reels e TikTok. Tem muita coisa, gente, que eu sei, é genérico, tá? Ele vai colocar aqui formato antes e depois, né? Estilo de vida corrido versus como o tênis trazem leveza e estilo. São algumas coisas que são realmente bem padrão. Então, você provavelmente não vai usar 100% o que a ferramenta está te dando. É aqui onde você vai adaptar, colocar sua experiência, colocar sua vivência e tornar esse roteiro que foi criado aqui mais próximo da realidade, tanto da empresa quanto de quem vai executar, né, de quem vai produzir as peças, de quem vai gerenciar essas redes sociais. Então você vai juntar todo o conhecimento que você já tem e vai melhorar isso aqui, você vai trazer isso aqui para a realidade, porque algumas vezes o que a inteligência artificial traz não é algo que é da realidade, do cotidiano daquela cidade, daquele local, então você precisa sempre adaptar com o seu olhar de profissional. Nosso segundo exemplo, criação de roteiros para posts e campanhas. Esse aqui é o nosso prompt geral, tá? E aqui o nosso prompt, o nosso exemplo para fazer um teste lá no ChatGPT. Então vamos testar. Eu vou copiar esse texto do jeito que está aqui, vou colar lá e vamos ver o que é que ele vai gerar para a gente. Aqui o texto do nosso segundo prompt. Ignore os prompts anteriores desta conversa. Você é um roteirista publicitário criativo, né? Ele vai fazer toda aquela conceituação de novo. A marca está lançando uma nova linha de tênis sustentáveis voltadas para jovens de 18 a 35 anos. A campanha será divulgada via Reels, no Instagram, Stories, TikTok e e-mails promocionais. O objetivo é gerar identificação, mostrar os diferenciais do produto e incentivar as vendas. Crie roteiros curtos e impactantes para Reels, até 30 segundos, sequência de 3 stories e uma sugestão de e-mail promocional. Use uma linguagem descolada, natural e visualmente atrativa. Inclua sugestões de falas, cenas, ritmo e chamada para atenção. Você entendeu? Então vamos lá, submeter esse prompt. Entendi total. Olha só, até o chat GPT aqui ele já está descolado. Ele já me responde entendi total, né? Porque ele está gerando textos com
essa linha de falar, né, esse estilo linguístico. Então, eu entendi total. Vamos criar roteiros com pegada criativa, urbana, com uma linguagem que fala direto com esse público jovem que se importa com estilo, conforto e propósito. A ideia aqui é conectar de verdade, mostrar o diferencial do tênis sustentável e estimular o desejo de compra com leveza, atitude e autenticidade. Aí ele já dá aqui o primeiro roteiro, ó. Título: Estilo que pisa leve no planeta. Cena 1, 3 segundos. Close no tênis sendo calçados. Fundo sonoro com batida moderna, tipo hip hop, lo-fi. E aí ele vai, ó, juntando aqui, ó, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. E aí lá no final vai dar quanto aqui? 3 mais 4, 7. Aqui tem mais 10, são 17. 22 segundos, tá? Então temos aí um roteiro, né, para um Reels de 22 segundos. Vamos ver aqui o próximo. Sequência de 3 stories. Story 1, pergunta mais curiosidade. Fundo, vídeo rápido de tênis na cidade. Metrô, escada rolante, pedalando. Texto na tela. Você sabe de que é feito o seu tênis? Respostas interativas. Couro e plástico, né? Sei lá, nunca parei para pensar. Então aqui já são ferramentas que vão estimular as pessoas a interagir com essa publicação. Story 2, revelação. Fundo, vídeo mostrando tênis sendo produzido com materiais recicláveis, toque urbano e visual bonito. Texto na tela, o nosso é feito de garrafa PET reciclada, mais algodão orgânico. Detalhe em sustentável e estiloso. E por fim, o Story 3, call to action, né? A call to action. Fundo, pessoa abrindo a caixa e calçando tênis, dê um close no pé. Texto na tela, chegou o novo, aí o nome do modelo. Mais estilo, mais conforto, mais consciência. Arraste para garantir o seu, aí bota um adesivozinho, qual cor combina mais com você. Então tá aqui, ele já planejou também uma sequência de 3 stories da maneira que a gente pediu. E sugestão de e-mail promocional, né? Que a gente trabalhar também com e-mail marketing. Então, assunto, pisa leve, vive intenso, conheça o novo nome do sapato aqui, cabeçalho, corpo do e-mail, tá? Então, ela já entregou para a gente aqui, o ChatGPT, né? Já entregou para a gente aqui todas, tudo prontinho, todos os roteiros prontinhos para a gente adaptar, né? E colocar sempre aquela visão humana, né? Para não ficar também aquele negócio todo engessado. Nosso terceiro exemplo, a geração de chamadas e slogans. Esse aqui, mais uma vez, é o prompt geral, caso vocês queiram adaptar para a realidade de vocês e utilizar em uma outra situação. E esse aqui é o exemplo que eu vou copiar do jeito que está aqui, vou colar no chat GPT e vamos ver o que ele vai gerar para a gente. Como a gente está usando aqui o chat GPT grátis, lá no outro chat ele chegou ao limite e não permitiu continuar utilizando. Então vamos começar aqui num prompt novo. Vou colar aqui o prompt do exemplo 3. Ignore os prompts anteriores desta conversa. Você é um redator publicitário especializado em branding e criação de chamadas impactantes. A marca em questão é uma empresa brasileira de calçados voltada para o público jovem e adulto, 18 a 35 anos, que valoriza a autenticidade, conforto e estilo. A nova linha de tênis é feita com materiais sustentáveis e traz designs modernos ideais para um dia a dia urbano. Assim ele vai, né, descrevendo, a campanha será veiculada em redes sociais, anúncios digitais e vitrines, crie uma lista com sugestões de slogans curtos, chamadas de impacto e frases promocionais que transmitam os valores da marca, estilo, conforto e sustentabilidade e despertem desejo ou curiosidade. A linguagem deve ser criativa, jovem, com toques de humor ou atitude, sempre alinhada ao posicionamento da marca. Você entendeu? Então vamos lá ver se o ChatGPT entendeu e o que é que ele vai retornar para a gente. Entendi perfeitamente. Notem que aqui ele já voltou a ser menos descolado, digamos assim, porque a gente iniciou um chat novo, então ele não tem nenhuma informação nessa memória que ele está carregando agora, ele não tem nenhuma informação das perguntas anteriores. Isso aqui para ele é tudo novo, então ele ainda está é, bem formal, mas pode ser que depois de algumas perguntas ele volte a ficar descolado de novo.
Entendi perfeitamente. Vamos nessa com uma seleção de slogans, chamadas e frases promocionais que unem estilo, conforto e sustentabilidade com a pegada jovem e autêntica que a marca representa. Tudo pensado para gerar conexão, desejo e engajamento, especialmente em redes sociais e vitrines. Então ele deu aqui para gente 10 sugestões de slogan. Pisa leve, vive intenso, estilo que respira o planeta, o futuro caminha com você. Ser sustentável nunca foi tão estiloso, conforto de verdade, atitude também, por aí vai. Algumas chamadas de impacto, né? Sustentável até nos rolês, a vibe é urbana, a alma é verde. Não é só um tênis, é um manifesto. Estilo consciente é o novo hype. E por aí vai, tá? Frases promocionais, como pedimos também. Nova coleção, feita para quem anda na frente. Estilo urbano, pegada ecológica. Tênis com propósito e com muito swag. Você pisa com estilo, a natureza agradece, tá? E ele ainda faz aqui uma sugestão. Ó, se quiser, posso adaptar algumas dessas frases para campanhas específicas, por exemplo, Dia da Terra, lançamentos por cor ou modelo, collabs e etc. Quer explorar algumas linhas criativas mais a fundo? Vamos lá, vamos testar, já que ele está perguntando, né? Direcione a campanha para o evento do Dia da Terra. Perfeito, vamos aproveitar o Dia da Terra, 22 de abril, como um gancho emocional e de atitude para fortalecer o propósito sustentável da marca, sem perder o estilo jovem e urbano. Abaixo segue uma versão da campanha com foco nesse momento, usando uma linguagem criativa, com atitude e conexão com os valores da marca e do público. Então tá aqui, né? Tudo adaptado, ele deu uma reduzida, né? Aqui nos slogans, ele criou slogans, menos slogans, a outra ele tinha apresentado 10. Algumas chamadas criativas, hoje é dia da Terra e a gente só quer uma coisa, que ela continue firme sob nossos pés. Ó, essa aqui é boa mesmo, né? Então, sua pegada pode ser leve e ainda deixar uma marca de respeito. Essa é legal também, né? Frases promocionais para vitrines e banners de campanha também foi um pouquinho menos, né? Mas está aqui também várias sugestões. Quer que eu transforme isso em ideias visuais ou roteiros curtos para Reels e Stories? E se você for aqui, vai embora, né? Você vai criando mais coisas aqui e, lógico, né? Sempre lembrando de ter um olhar crítico em cima do que é que está sendo gerado. E também é bom sempre dar uma pesquisadinha no Google, né? Dar uma gulgadazinha para ver se já não existe. Se outra pessoa já não procurou aqui na mesma inteligência artificial, recebeu a mesma sugestão e acabou criando já uma campanha com o mesmo nome, né? Então é bom sempre dar uma pesquisada para ver se não já tem, tá bom? Quarto exemplo, geração de textos para e-mail marketing. Mais uma vez está aí o nosso prompt generalista para vocês adaptarem. E aqui o nosso exemplo. Vou copiar do jeito que está aqui, vou colar lá na inteligência artificial e vamos ver o que é que vai ser gerado. Ignore os prompts anteriores desta conversa. Você é um redator publicitário especializado em copywriting para e-mail marketing. A empresa em questão fabrica calçados estilosos e sustentáveis para jovens adultos, urbanos, conscientes e conectados. O objetivo do e-mail é anunciar o lançamento de uma nova linha de tênis eco-friendly e convidar os leads para conferir os produtos no site. A campanha quer transmitir estilo com propósito. Crie um texto completo de e-mail com linha de assunto atrativa, pré-cabeçalho envolvente, corpo do texto com tom jovem e inspirador, chamada para ação clara, confira agora, compre já e etc. Sugestão de personalização com o nome do usuário no início do e-mail. Use linguagem descontraída e moderna e destaque os diferenciais sustentáveis da coleção. Você entendeu? Vamos lá, ver o que é que o ChatGPT entrega para a gente. Entendi totalmente. Aqui vai um e-mail marketing completinho, com uma vibe jovem, moderna e cheia de propósito, para conectar com seu público que se importa com o estilo, mas também com o impacto que causa no mundo, tá? E ele aqui, ó, já acusou de novo que eu tô no free, né? Que eu não tô logado. Então daqui a pouco a gente inicia num novo chat. Como a gente está trabalhando sempre com esse prompt iniciando, ignore os prompts anteriores desta conversa, tanto faz a gente
iniciar, continuar aqui ou iniciar um prompt novo, tá bom? Então tá aí, ó, e-mail marketing, assunto, pré-header, né, o cabeçalho, a personalização mais abertura, corpo do e-mail, a gente sabe que o mundo muda, quando a gente muda o jeito de caminhar por ele, e etc. E aí vai, né? Olha só, tem aqui o espaçozinho para colocar um link, dica bônus, frete grátis, e é isso aí. Ele já gerou aqui todo o e-mail marketing para a gente utilizar, e agora é só disparar. Nosso último exemplo, adaptação de tom de voz para diferentes públicos. Aqui a sugestão de prompt e aqui o nosso exemplo, tá? Vou copiar do jeito que está aqui e vamos ver o que é que vai ser gerado na inteligência artificial. Ignore os prompts anteriores desta conversa. Você é um redator publicitário, especialista em adaptar o tom de voz para diferentes públicos. A empresa em questão é uma marca de calçados sustentáveis que busca dialogar com diferentes perfis. Jovens urbanos, de 18 a 25 anos, que valorizam estilo e autenticidade. Adultos conscientes, de 30 a 45 anos, que priorizam o conforto e a sustentabilidade. E lojistas e parceiros comerciais, uma comunicação B2B. A frase original é: conheça a nova linha de tênis eco-friendly que une design moderno, conforto extremo e consciência ambiental. Sua tarefa é reescrever essa frase com tom e linguagem apropriados para cada público acima, mantendo a essência da mensagem. Você entendeu? Vamos lá ver o que é que a gente tem de retorno. Entendi perfeitamente. Abaixo estão as versões adaptadas da frase original para cada um dos três públicos, respeitando o tom, a linguagem e os valores de cada perfil. Então tá aqui, ó, para jovens urbanos, um tom descolado, leve, com apelo visual e emocional. Chegou a nova linha de tênis que é puro estilo, moderna, confortável e com pegada sustentável, para quem curte se expressar sem deixar o planeta de lado. Para os adultos conscientes, de 30 a 45 anos, é um tom maduro, informativo, com foco em propósito e qualidade. Apresentamos a nova linha de tênis sustentáveis, design contemporâneo, conforto absoluto e compromisso com o meio ambiente, tudo no mesmo passo. E, por fim, lojistas e parceiros comerciais, B2B, profissional, né, um tom profissional, objetivo e voltado a benefícios de mercado. Conheça a nova linha de calçados sustentáveis, design moderno, conforto superior e apelo ecológico, que agrega valor ao seu mix de produtos, né? Então, para cada um aqui, a gente vai ter um direcionamento na campanha, tá certo? Se quiser, posso seguir com mais adaptações para outros canais, como redes sociais, e-commerce ou materiais de PDV. É só me dizer, né? E aí, se enquanto você inserir informações aqui, ou enquanto ela não fechar, porque a gente está no grátis, né? Ela vai respondendo. Nós podemos também criar uma persona para nos ajudar a fazer o gerenciamento das nossas publicações. Vamos escrever um único prompt para que a IA realize todas as tarefas a seguir, dependendo da qual for demandada pelo usuário. Criação de legendas e descrições com IA, geração de hashtags inteligentes, planejamento de calendário de postagens com IA, automatização de respostas e interação, chatbots, personalização de mensagens em massa. Então vamos lá criar a nossa persona que vai nos ajudar a realizar todas essas tarefas. A gente primeiro vai fazer uma definição de quem é essa persona. No nosso caso aqui, a persona vai ser Sofia, o nome dela. Então, Sofia é uma estrategista digital com ampla experiência em gestão de redes sociais, marketing de conteúdo e automação com inteligência artificial. Ela atua como parceira criativa e técnica de marcas que desejam se destacar online com autenticidade, estratégia e eficiência. Com sua expertise, Sofia consegue adaptar linguagem, planejar campanhas, otimizar interações e gerar conteúdo de alto impacto com rapidez. Ela é antenada nas tendências, domina os algoritmos e adora transformar ideias em resultados. Então, eu vou copiar esse texto do jeito que está aqui e vou jogar lá no chat GPT para criar essa persona. Em um novo chat, claro, né? Vou abrir um novo chat e vou criar essa persona da Sofia utilizando esse texto. Persona Sofia, estrategista digital com IA.
Sofia é uma estrategista digital com ampla experiência em gestão de redes sociais, marketing e conteúdo e automação com inteligência artificial. Ela atua como parceira criativa e técnica de marcas que desejam se destacar online com autenticidade, estratégia e eficiência. Com sua expertise, Sofia consegue adaptar linguagem, planejar campanhas, otimizar interações e gerar conteúdo de alto impacto com rapidez. Ela é antenada nas tendências, domina os algoritmos e adora transformar ideias em resultados. Então, vamos lá criar essa persona da Sofia. Olá, parece que você tem uma persona bem definida e cheia de energia para o mundo digital. Como posso ajudar a expandir ou aprimorar a estratégia de Sofia para o marketing de conteúdo, a automação com IA ou algo relacionado ao universo digital? Agora que a gente já criou a persona, vamos deixar ela um pouco mais configurada, um pouco mais afinada com as atividades que a gente quer que ela execute. Então a gente vai utilizar esse prompt aqui, que está no mesmo modelo daqueles que a gente estava trabalhando antes, tá? Preciso de sua ajuda como estrategista digital especializada em IA para redes sociais. É o contexto. A marca com a qual estamos trabalhando quer potencializar sua presença nas redes e deseja executar uma ou mais das seguintes ações. São as tarefas. A cada solicitação específica, vou te dar o contexto de marca, o objetivo e o público-alvo. Você responde com as estratégias, textos ou fluxos de forma clara, criativa e eficaz. É a instrução. E por fim, a confirmação. Você está pronta? Olá, Sofia. Preciso da sua ajuda como estrategista digital especializada em IA para redes sociais. A marca com a qual estamos trabalhando quer potencializar sua presença nas redes e deseja executar uma ou mais das seguintes ações: criar legendas e descrições atrativas com IA para postagens, gerar hashtags inteligentes com base no conteúdo e no público, planejar um calendário estratégico de postagens, criar respostas automáticas, chatbot para interação em redes sociais, personalizar mensagens em massa para campanhas de relacionamento ou vendas. A cada solicitação específica, vou te dar o contexto da marca, o objetivo e o público-alvo. Você responde com estratégias, textos ou fluxos prontos de forma clara, criativa e eficaz. Você está pronta? Oi, estou super pronta para ajudar. Vamos arrasar com essas estratégias digitais para a marca e potencializar a presença dela nas redes sociais com a força da IA. Sempre que você me passar o contexto da marca, objetivo e público-alvo, vou preparar as soluções e estratégias personalizadas de forma clara, criativa e eficaz. Pode mandar o primeiro desafio quando estiver pronta. Pronta para transformar. Então, depois que a gente criou a persona Sofia e configurou quais são as atividades que ela pode executar, vamos dar uma olhadinha como é que ficam os prompts, bem mais curtos, bem mais enxutos, bem mais fáceis de trabalhar que a gente vai utilizar com ela. Criação de legenda e descrições com IA. Sofia, precisamos de 3 opções de legenda para um post no Instagram lançando um novo tênis sustentável. Público, jovens urbanos de 18 a 30 anos, tom, leve, moderno e consciente. Objetivo, destacar o design e a responsabilidade ecológica do produto com um CTA no final. Geração de hashtags inteligentes. Sofia, gere uma lista de 15 hashtags relevantes e atuais para uma marca de calçados sustentáveis. Público, objetivo, e assim a gente encurta bastante aquele prompt que a gente usou antes. Notem que são as mesmas atividades que a gente está replicando, né? E utilizando esse artifício de criar uma persona e conversar com ela, né, uma persona já toda configurada, fica bem mais fácil o nosso trabalho, tá bom? Então, vamos pegar agora todos esses exemplos e vamos lá no chat GPT também dar uma olhadinha em cada um desses prompts com a Sofia. Vamos então colocar agora o nosso primeiro prompt. Sofia, precisamos de 3 opções de legenda. Esse aqui a gente leu lá nos slides, né? Público jovens urbanos, tom leve e moderno. Vamos lá ver o que é que a Sofia vai gerar para a gente. Olha só, ela já me deu aqui algumas opções bem completas, com hashtag, né? Bem direitinho.
e a porcaria do Free avisou que a gente precisa entrar com uma conta. É porque eu tô numa guia anônima, né, eu não tô logado em conta nenhuma, mas se vocês logarem com uma conta de vocês, pessoal, vocês conseguem usar bastante, assim, dá para conversar por uma até eu citei 5, né, anteriormente, porque 5 é esse, é o Free total, quando você não tá, conectado com nenhuma conta da Microsoft, né. Então, quando você está conectado com a conta da Microsoft, você consegue conversar mais. Mas vamos ver mais alguns dos nossos exemplos aqui. Vou pegar, por exemplo, o planejamento de calendários com IA. Sofia, elabora um calendário de conteúdo para os próximos 15 dias no Instagram da nossa marca de calçados. Público, adultos jovens que valorizam estilo e propósito. Objetivo, aumentar o engajamento, reforçar o branding e mostrar os produtos. Indique o tipo de post, o tema, o objetivo e o formato sugerido. Feed, carrossel, Reels, Stories e etc. Claro, vamos criar um calendário estratégico e equilibrado para engajar, reforçar o branding e promover os produtos de forma criativa e alinhada aos valores da marca. Aqui está uma sugestão para os próximos 15 dias. Então tá aqui, ó, dia a dia, todo dia postando uma coisa. Professor, está muito genérico, as regras do Instagram, elas mudam o tempo todo. O que é que eu vou fazer? Você vem aqui e digita Sofia, as regras do Instagram atualizaram, agora ele funciona desse jeito, você entendeu? Aí ela atualiza o prompt dela de persona e você continua utilizando atualizado, simples assim, tá bom? Então tá aí 15 exemplos, né? Ainda deu aqui um resuminho. Engajamento, branding, promoção. E é isso, pessoal. Acabamos o conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse material e nos vemos na próxima aula, onde nós vamos falar sobre criação de imagens e vídeos utilizando inteligência artificial. Um abraço e até mais.